Oi, gente, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez no nosso cenáculo, esse espaço de comunhão, de partilha, de crescimento. Vamos continuar falando sobre o tema do jejum, nós começamos na semana passada, mas antes de introduzirmos ainda o tema, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, para você deixar o seu like aqui, para você compartilhar, gastar um tempinho, compartilhar esse conteúdo com alguém que você deseja que seja abençoado também. Tá certo? Abençoado e abençoada, uma amiga, um amigo, alguém que você acha que precise partilhar desse tempo conosco. Bom, nós vamos continuar ainda tratando acerca desse trechinho do Sermão do Monte, lá no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus fala acerca do jejum. E nós já falamos tantas coisas, né? Sobre o princípio do jejum, para que ele serve nas nossas vidas, qual o principal objetivo dele, que é colocar Deus em primeiro lugar. A gente já chegou a essa conclusão, mas eu estava refletindo ainda sobre esse tema, porque ele é muito grande e a gente poderia gastar muitos vídeos falando sobre ele. E estava lendo o sermão de Wesley acerca desse tema, e ele cita algumas passagens em que alguns homens da Bíblia, né, pessoas que estavam ali diante de Deus, tiveram suas almas afligidas de alguma forma e de forma natural, ainda sem pensar, né, na espiritualidade, se impuseram jejum. Ele fala acerca da experiência de Saul, quando o texto bíblico diz: ele não havia comido pão em todo aquele dia e em toda aquela noite, lá em 1 Samuel. E depois ele cita Paulo, quando uma grande tempestade tombou sobre eles e perdeu-se toda a esperança de que pudessem ser salvos, continuaram jejuando, nenhum alimento tendo tomado. Isso lá no livro de Atos. Então ele vai falar pra gente, assim, ele vai trazer essa reflexão pra gente de que quando a nossa alma de alguma forma está muito aflita, quando nós nos afligimos e temos medo, angústia, dores profundas, meio que naturalmente nós vamos deixando de lado o alimento e praticamos um jejum, porque a única coisa que nós conseguimos pensar é na nossa dor, na nossa angústia, no nosso medo, na nossa fraqueza. E então ele faz um paralelo com isso quando nós conseguimos identificar o nosso próprio pecado. Quando nós identificamos as nossas falhas diante de Deus, quando nós identificamos a nossa fragilidade, quando reconhecemos que por causa dessa fragilidade nós estamos tão afastados de Deus, nós praticamos o jejum. Agora com uma intenção clara de clamar a Deus por misericórdia. Não pensando que isso a placa, né, no coração de Deus, a sua ira de repente, mas do ponto de vista de se humilhar na presença de Deus, reconhecendo esse pecado. Ou seja, quando nós reconhecemos o quão distante de Deus nós estamos, nós o buscamos de forma mais intensa. O jejum, então, nessa perspectiva aqui wesleyana, ele tem essa função, uma perspectiva bíblica, inclusive, né? De acordo com a nossa teologia, com o nosso jeito de pensar, é essa humilhação, é essa aflição que nós infringimos à nossa própria alma e também ao nosso corpo, porque nada mais nos satisfaz senão a presença de Deus e a transformação que Deus pode operar nas nossas vidas. E quando a gente chega a praticar o jejum dessa forma, porque a grande crise para os primeiros metodistas e a grande crise para nós que servimos a Jesus é que tanto o jejum quanto todas as outras disciplinas espirituais, todos os outros hábitos espirituais, a gente pode incorrer num grave erro, que é praticá-lo exteriormente. A sua prática está na aparência, está na prova de que fazendo isso estamos santificados, ou fazendo isso para obter alguma coisa. E essa era uma grande preocupação de Wesley, essa é uma grande preocupação, né, da nossa igreja hoje, a nossa grande preocupação, que cada pessoa entenda que isso não é uma lei, que isso não é uma imposição, mas que ao contrário, isso é uma autoconsciência. É quando nós nos autoconhecemos, é um exercício de autoconhecimento e por conta desse autoconhecimento, então, saber das nossas limitações e nos colocarmos
diante de Deus. Essa caminhada de autoconhecimento, essa caminhada de conhecimento de Deus, de aprofundamento da nossa relação com Deus, ela vai nos encaminhar para o texto de Isaías, que na realidade é muito utilizado para diminuir a importância do jejum natural, né? Mas quando eu e você praticamos o jejum da forma correta, que é essa identificação das nossas fragilidades, reconhecimento da grandeza de Deus e aproximação da vontade de Deus, desejo de aproximação da vontade de Deus, a gente vai chegando perto do texto de Isaías, que nos apresenta, né, o jejum que o Senhor quer. Acaso não é antes esse o jejum que eu escolhi? Que rompas as ligaduras da impiedade, desate os feixes que deprimem, deixe ir livres aqueles que estão quebrantados e rompa toda a carga. Reparta o teu pão com quem tem fome e introduz na tua casa os pobres e os peregrinos. Quando vires um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então romperá a tua luz como a aurora e a tua saúde mais depressa nascerá e a tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor te recolherá. Então invocarás tu o Senhor, e ele te atenderá. Tu clamarás a ele, e ele te dirá: eis-me aqui. Se quando jejuares, esvaziares a tua alma para o faminto e satisfazeres a alma aflita. Então se levantará a tua luz na obscuridade, e as tuas trevas tornar-se-ão como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e encherá a tua alma de resplendores, e livrará os teus ossos, e serás como um jardim de regadio, e como uma fonte de águas, cujas águas jamais faltarão. A presença do Senhor nas nossas vidas, o jejum que o Senhor quer de nós, é a associação de um interior afligido e colocado diante dele, reconhecendo a sua grandeza, mas de quem, transformado e transformado pelo seu Espírito, também estende a sua mão, também se coloca à disposição, também se põe de prontidão para viver e experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, não é faça esse e não faça aquele, ou faça aquele e não faça esse. Na realidade, quando nós nos colocamos na presença de Deus, a nossa interioridade vai se transformando e isso se reflete nas nossas atitudes, ou seja, na nossa exterioridade. Que seja um tempo gracioso do Senhor nas nossas vidas, de entender que nós não temos poder algum, ao contrário, somos frágeis e débeis, mas que se nos humilharmos na presença do Senhor, se jejuarmos segundo os seus preceitos, a sua vontade, se afligirmos na nossa alma tão profundamente, declarando total dependência dele, ele usa as nossas vidas e glorifica o seu próprio nome. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força, que Deus nos inspire nessa caminhada. Prossigamos para o alvo. Amém.